Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. O nosso convidado de hoje ele é escritor, pós-graduado em escrita criativa, editor da Tramatura e autor de A Casa das 100 Janelas e do mais recente título Terra de Almas Perdidas, dentre outros títulos. Comigo aqui hoje, Jefferson Sarmento. Tudo bem, Jefferson? Como que você tá? Seja bem-vindo. Obrigadíssimo, Juliano. Tudo ótimo, tudo perfeito. Cara, a gente vai inteirar agora mais ou menos um mês de lançamento de Terra de Almas Perdidas e assim, tô achando fantástico. Tá bem recente, né? Então, já vamos aproveitar a pauta, assim, esse calor, né, do lançamento do livro. Não é o seu primeiro livro, já publicou vários, Exato. mas cada lançamento tem um gostinho especial, né? Cada lançamento tem um diferente. Depois de tantos livros, assim, lançados, o que ainda te desperta de emoção, de sentimento, esse novo lançamento? Cara, cada livro, como você falou, é um livro diferente, é um lançamento diferente, é uma história de lançamento diferente. Eu comecei lá em 2007 com Velhos Segredos de Morte e Pecado Sem Perdão, não tinha a mínima noção do que era um livro, publicar um livro, o que se fazia, o que não se fazia. Eu publiquei como independente numa prestadora de serviço, comprei uma cacetada de exemplares, levei uns 2 anos para conseguir vender tudo. Fiz isso de novo em 2008, no segundo lançamento, que foi Ratos do Quarto ao Lado, também foi uma publicação numa prestadora de serviço. Assim, apesar de ter vendido bem para um escritor iniciante, independente, sem nenhuma editora por trás, ficou aquela frustração de, cara, faltou alguma coisa que eu não estava sabendo, não estava encaixando. Tanto que eu levei, assim, aproximadamente 7 anos para publicar de novo. O terceiro livro foi Alice, que saiu em Alice em Silêncio, saiu em 2015, finalzinho de 2015 para 2016. E aí, assim, nos 2 primeiros livros eu fiz um lançamento em livraria. Normalmente quem comparece são amigos. Sim, pessoas próximas, né? Aquela coisa mais íntima, né? Exatamente. Mas à medida que vai passando, você vai lançando outros livros, e uma coisa que assim, ajudou muito a muitos escritores a aparecerem no cenário nacional, mesmo escritores independentes, foi a internet. Então, quando você vai lançar um livro hoje, você tem um apoio fantástico da internet de pessoas que você não tem a mínima noção de quem sejam. E isso aconteceu agora no lançamento de Terra de Almas Perdidas, que assim, eu fiz um lançamento bem íntimo dessa vez, diferente do que eu fiz em Relicário da Maldade, que foi o livro de 2019. A gente fez um lançamento super legal, cara, contratei buffet, foi numa livraria também, e assim, foi gente pra caramba que eu não sabia, mas isso é porque eu tinha uma editora por trás, a editora Transversal, que publicou Relicário da Maldade. Então eu falei assim, cara, isso é uma celebração do Jefferson, que até Alice em Silêncio era um escritor independente, e a partir de Relicário da Maldade, que foi o 4º livro, a gente estava com uma editora por trás. Aí fiz lançamento no Rio também, fiz aqui na região, esse maiorzinho foi aqui na região minha. Claro, óbvio, muitas pessoas que já me conheciam, parentes, amigos foram, mas foram pessoas também que assim, eu não sabia, que já tinham comprado, inclusive, os outros livros em livraria. E isso foi muito legal, porque isso me deu uma noção de que, peraí, existe maneira de fazer com que as histórias que eu escrevo, ou as histórias que os escritores independentes escrevem, comecem a chegar em locais em que estão além do entorno dele, além das pessoas que conhecem ele, esse escritor. E justamente isso se dá por conta da internet. Quando eu fui fazer o lançamento de Relicário da Maldade no Rio, eu não sou do Rio, eu não sou carioca, eu sou do interior do Rio de Janeiro, mas tinha algum conhecimento de algumas pessoas lá. Eu estava começando a fazer a faculdade, a pós-graduação de escrita criativa lá no Rio, e aí eu comecei a ter um pouco mais de noção do que é mercado editorial e do que é o produto livro que você vai oferecer para as pessoas comprarem.
Alguns escritores, alguns colegas meus escritores fizeram pós comigo, por exemplo, outros que eu conheci em lançamentos, em outras circunstâncias, eles não têm muita, assim, não gostam muito dessa parte comercial do livro. Alguns até ficam meio assustados de ver assim, o livro é um produto. Cara, é um produto. É um produto que é vendido. Óbvio que ali por trás existe todo um trabalho de emocional do escritor de colocar aquela história ali dentro daquele livro. Só que a emoção do escritor, ela termina quando você digita o the end, você digita o final ou coloca o seu ponto final ali. A partir daquele momento... Quando você manda para a editora, quando você manda para edição, para revisão, deixou de ser... Esse é o momento em que a sua história, por mais que ela signifique emocionalmente o mundo para você, a partir daquele momento aquele é um produto e você tem que pensar nas melhores maneiras possíveis de você fazer com que esse livro seja vendido, que as pessoas se interessem por ele. E assim, a partir do momento em que a gente descobriu, escritores, editores, descobrimos a internet como alavancador de livros, de histórias, da literatura, do mercado editorial, isso começou a crescer muito de uma maneira muito rápida, inclusive, e barata até. A gente não imagina... você não imaginava, lá em 2007, quando eu lancei Velhos Segredos de Morte, eu não imaginava nunca fazer um trailer, um book trailer, para colocar, por exemplo, na televisão, que era a única maneira que existia de você propagar algum tipo de história. Ia ficar caríssimo, ia ficar um negócio de loucos, tanto a produção quanto a veiculação disso. A partir de 2015, com o lançamento de Alice em Silêncio, eu já consegui produzir um book trailer que foi muito legal, e aí eu fiz uma maluquice naquela época. O book trailer ficou tão legal de Alice que aqui na região onde eu moro, que é Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, que é sul do estado do Rio de Janeiro, existe uma pequena cadeia de cinemas que está em todos os shoppings praticamente aqui. E eles fazem propagandas antes dos filmes, propaganda de loja mesmo, esse tipo de coisa. E um dia eu estava sentado, pouco antes do lançamento, assistindo um filme, entrou uma propaganda de uma academia, eu falei assim, gente, quanto que custa? E se, né? E se? Cara, entrei em contato e tal. Durante algumas sessões, passou o trailer de Alice em Silêncio nos shoppings e tinha o livro vendendo na livraria dos shoppings. Cara, isso foi fantástico. Não, casamento perfeito, né? Assiste, já sai e compra o livro, né? Algumas pessoas que me conheciam, que viram, não sabiam que eu ia colocar, elas assistiram o book trailer, e aí umas me ligaram e tal. Uma colega minha falou assim, cara, eu tava sentado, começou a passar, eu falei assim, gente, é do Jefferson. E aí ela falou assim, cara, um cara atrás falou assim, que filme é esse? Eu quero vir assistir. Não era filme, era um livro. Sim. Mas o book trailer tem esse impacto, né? Do audiovisual, né? Ele expande a leitura, né? Isso é legal. E é baratíssimo hoje para você colocar isso no YouTube, no Instagram, impulsionar isso de maneira que a sua história seja vendida de uma maneira que as pessoas se interessem por ela, queiram ler aquela história. E a partir de Alice, todos os livros saem com 2, 3 book trailers diferentes. Legal. Isso ajudou muito no lançamento de Terra de Almas Perdidas, que de repente começou a chegar gente que eu não tinha noção. Eu fiz o lançamento dessa vez numa cervejaria. Tem tudo a ver com a história do livro, que é eu sempre fiz lançamento em ou livraria ou biblioteca. Dessa vez a gente optou por uma cervejaria, porque tem um pouco a ver com os personagens meio perdidos da história. E aí, assim, chegava as pessoas na cervejaria, eu falava assim, não, esse aqui veio comprar cerveja. Não, o cara estava ali do lado, nunca vi na minha vida, estava comprando um livro. Isso foi muito legal, isso é muito gratificante para um escritor, você vender um livro para uma pessoa que você nunca viu. Um cara que viu, ou no jornal, ou no rádio, a gente fez algumas entrevistas aqui em rádio também, isso é muito gratificante. Então, assim, o que eu posso dizer para um escritor que está lançando o livro, seja ele iniciante ou não, cara, invista. E aí, não necessariamente isso é em dinheiro. Invista em colocar a sua obra para a maior quantidade de pessoas possíveis conseguirem assistir, ou ver, ou ouvir, ou ler uma nota sobre o seu livro, porque isso vai dar um resultado ali na frente. É claro que de 1000 pessoas que vão ouvir, 2, 3 é que vão se interessar para o livro e vão comparecer no lançamento.
E aí, assim, eu sou muito apaixonado por esses mecanismos, tanto por criar a história, publicar a história, mas também os mecanismos de fazer com que a história chegue às pessoas e as pessoas se interessem por essas histórias. Que o Promobit é um ótimo lugar para você economizar todos os dias, você já sabe. Mas agora, no mês de setembro, eles estão comemorando 10 anos ajudando os brasileiros a economizar todos os dias. E quem ganha no aniversário do Promobit é você. Sim, é você. São diversos prêmios no sorteio deles. E nesse aniversário do Promobit, eu quero apresentar o app deles para vocês, para que você faça seu cadastro, acesse todas as promoções e economize comprando os produtos que você tanto quer. Acesse a sua loja de aplicativos, digita Promobit, baixa o aplicativo, aí você vai abrir, vai realizar o seu cadastro e logo assim que você abre o aplicativo, já tem aquela aba de destaques e você clica em Quero participar. É muito simples, em poucos cliques você já estará por dentro dessa promoção de aniversário. E se você quer comprar um Kindle novo, se você quer monitorar aqueles livros que você tanto deseja, ou simplesmente uma cadeira para você poder ler, relaxar, comprar aquele box de séries, enfim, para você ficar mais tranquilo e economizar, o Promobit é o melhor para você. E eu confesso que na minha lista de desejos, que você também pode criar no aplicativo, eu já selecionei um celular novo, de repente um videogame, ou até, quem sabe, um novo Kindle para me acompanhar nas minhas viagens. Durante todo mês de setembro, você economizando com o Promobit concorre a diversos prêmios. É isso mesmo. E como que isso tudo funciona? Durante esse mês de aniversário do Promobit, quem compra em nossos parceiros, com os nossos parceiros, receberá tickets para concorrer a prêmios incríveis. É muito simples, não é mesmo? Enfim, o Promobit é uma comunidade que tem hoje mais de 3 milhões de pessoas cadastradas, pessoas reais mesmo, que estão todos os dias economizando e também colocando na plataforma promoções incríveis que elas encontram nas lojas parceiras. Ao todo, são mais de 700 promoções diárias que você consegue acessar pelo app. E aí, vamos economizar também? O que você está esperando? Baixa logo o aplicativo, clicando no link aqui disponível e eu te espero lá. Valeu, até mais. E é um ponto muito interessante essa criatividade na hora de divulgação, né? Porque você teve um insight na questão do cinema, né? Colocar o book trailer passar lá, que é algo diferente, não é comum, né? Tanto é que despertou a atenção de pessoas, e a da cervejaria da mesma forma, né? Quando você fala em lançamento do livro, você pensa literalmente numa livraria, né? Numa, sei lá, uma biblioteca, num espaço público próprio para eventos culturais e não uma cervejaria. Então, Exatamente. então pensar diferente assim, né, desperta a curiosidade de quem está lá, né? Então, Exato. o desconhecido comprar seu livro pensa, poxa, a última coisa que eu esperava que era um livro, né? Já que esse livro tá aqui, tem alguma coisa. Então, acho que compensa conferir. Isso é legal. E pela sua fala, é muito claro uma diferença entre seus 2 primeiros livros, aí teve um hiato, né, sem escrever, e esses novos livros a partir de 2015, né? Você falou de internet, de tecnologia, o maior conhecimento seu, né, sobre o mercado editorial. E esse período me chamou a atenção no começo da sua fala, esse hiato, né, entre os 2 primeiros livros, você ficou um pouco frustrado ali, né, Exato. E como que foi esse período, né, a sua relação com a literatura? O que aconteceu nesse período, na verdade? Com o lançamento do segundo livro, que foi Ratos do Quarto ao Lado, eu tive algumas... Como eu contratei uma prestadora de serviço, só para a gente entender isso aqui. Isso. O que é uma prestadora de serviço no mercado editorial? Isso é uma nomenclatura que, assim, ela não é oficial. As prestadoras de serviço se chamam também de editoras, mas na verdade assim é uma empresa, ou às vezes é um profissional que vai pegar a sua história que está digitada num editor de texto, num Word da vida, e vai transformar aquilo num livro impresso. Como? Vai contratar um capista, vai contratar um revisor, vai fazer a diagramação do livro, vai contratar a gráfica, e elas se chamam de editora porque, querendo ou não, existe um tratamento editorial daquele material cru. Mas não é exatamente o que uma editora faz. Uma editora faz muito mais do que isso. Ela vai desde a análise do seu livro ao lançamento do seu livro, que teoricamente seria essa parte que a prestadora de serviço fez, e a editora, ela investe no autor, ela aposta, né? Ela divide os riscos, né? Exatamente, ela divide os riscos. A prestadora de serviço,
que é a maneira como eu chamo essas editoras. Eu também chamo, a nomenclatura eu acho a melhor para É melhor. diferenciar, Você né? paga para ela te entregar o livro pronto. Você entrega o seu texto, ela vai te entregar o livro pronto e você vai comprar aqueles exemplares por não é exatamente preço de custo, seria um preço de custo para o autor. Ele vai colocar algum valor ali em cima e vai vender aquilo. Só que eu tive alguns problemas com essa prestadora de serviço na segunda edição. A primeira edição foi muito bonita. Eu tenho aqui, sobraram, na verdade, tanto de Velhos Segredos de Morte, foi o primeiro, quanto Ratos do Quarto ao Lado, hoje sobrou praticamente nada daqueles livros. Tanto que eu fiz a reedição de Velhos Segredos de Morte pela Tramatura, e no ano que vem eu devo fazer a de Ratos do Quarto ao Lado também. Apesar deles terem vendido razoavelmente bem, eu tive alguns problemas bem complicados com essa empresa, com essa prestadora de serviço. Isso me deixou um pouco desgastado. Eu não entendi absolutamente nada de mercado editorial. Então eu passei esse período em que eu passei sem publicar, eu não necessariamente não escrevi. Eu escrevi várias coisas nesse período, mas eu não tinha intenção de publicar. Porque eu tinha existia essa distância muito grande do Jefferson que escrevia, que se considerava escritor, do Jefferson que era que poderia ser um escritor profissional realmente. E aí, a partir de 2015, logo que eu terminei de escrever Alice em Silêncio, era um livro menor do que os dois primeiros, e eu pensei, cara, acho que vamos lá, deixa eu entender melhor isso, mas eu quero fazer da minha maneira. Como eu já sabia que existiam prestadoras de serviço, eu comecei a fazer pesquisas mais aprofundadas para entender o que era uma prestadora de serviço, o que eles poderiam oferecer, o que eles ofereciam, o que não me interessava, aquilo que vem escrito para chamar a sua atenção. Publicamos o seu livro. Não, filho, não é bem assim. Você vai me entregar o material gráfico do livro. Sim. Então eu comecei a entender um pouco melhor o que era isso, como funcionava e qual era o meu papel para fazer com que aquele livro realmente fosse vendido. Alice em Silêncio era um livro menor, então uma das coisas que eu pensei foi, eu vou aproveitar esse livro que é menor, vou apostar nesse livro, que seria o que uma editora comum faria, e vou fazer toda a parte que uma editora deveria fazer, que vou colocar esse livro nas livrarias, eu vou trabalhar a parte de marketing desse livro, eu vou entender como funciona o mercado, o marketing para o mercado editorial, mesmo que seja numa proporção pequena em relação a uma Rocco, uma Record. Eu procurei entender como isso funcionava para poder fazer com que a Alice fosse vendido e chegasse a todas as pessoas. Isso foi muito legal, em pequenas proporções. Mas foi muito legal porque, assim, uma das coisas que eu me propus a fazer com Alice em Silêncio foi, muitas vezes eu conversava com as pessoas e as pessoas me perguntavam assim, pô, como é que se escreve uma história? De onde sai? Por quê? E aí eu comecei a conversar com alguns amigos que eram amigos de professores, eu sempre tive muito contato com escola, e falei assim, cara, essa era uma pergunta que eu me fazia lá nos anos 80, quando eu estudava, quando eu era o garoto ali que era devorador de livro, rato de biblioteca. Por que não ir nas escolas e achar o Jefferson que está lá hoje? Sim. Esse camarada. O que você sentiu falta na época, você, né? Imagino que deve ter uma criança ou adolescente também com essa dúvida hoje. Exatamente. E aí eu comecei a ir em escolas para fazer palestras. Eu fui em várias escolas e algumas foram muito legais. As crianças são muito engraçado, porque assim, nem todas pegam um livro para ler direto. Mas sempre tem numa sala de 40 alunos, 3 ou 4, que 10% ali, 8 ou 10%, que estão sempre na biblioteca, estão sempre trocando de livros. Desses 4, 5, sempre tem um que quer escrever. Sim. Mas todos, quando você fala assim, quando você levanta um livro e fala assim, isso aqui é um livro, fui eu que escrevi e tal, a história é assim, todo mundo para e presta atenção para entender o que está ali, mesmo que ele não vá ler. Ele quer entender como que funciona a criação de uma história, a construção de uma história, de onde saem as ideias. E uma dessas palestras que eu mais gostei, que na verdade me gerou a Casa das 100 Janelas, eu fui fazer uma palestra para os alunos de segundo grau de uma escola em Parapeúna, que é um distrito de Valença, divisa com Minas Gerais. Parapeúna é divisa mesmo, passa o Rio Preto
do lado de Parapeúna, e do outro lado já é a cidade de Rio Preto, que é em Minas. E eu estava conversando com as crianças e tal, explicando como é o funcionamento da história, a jornada do herói, não com palavras técnicas, mas só para eles entenderem como que a gente cria uma história, como que de um insight, da onde sai o insight, como você cria. E aí uma das frases que eu sempre falo para as crianças é: uma história pode sair de qualquer lugar. Você pode dar um tropeção numa pedra, dobrar uma esquina e ter uma ideia de uma história nova. Sei lá, você vira e vê uma pessoa estranha na esquina e você pode ter uma ideia para uma história de suspense, uma história policial. E aí uma das crianças falou assim: ah, não, mas aqui é roça, aqui não tem nada de legal. E assim, eu olhei para ela e falei assim: para todos, você está enganado. Aqui tem com certeza coisas legais. E aí eu lembro que eu citei assim: a palestra foi numa biblioteca da escola. E eu falei assim: cara, você pode pegar um livro que está em cima da mesa aqui, da biblioteca, e todo livro de biblioteca, eu lembro que eu abri, mostrei para eles aquele encartezinho que tem atrás com a ficha do livro, Sim. que todo mundo pegou, e você pega um livro desse e descobre que, sei lá, o seu pai que estudou aqui nessa escola pegou esse livro, e você não tinha ideia de que seu pai algum dia tivesse lido um livro. Isso pode te gerar uma curiosidade, que pode gerar uma história. E aí eu lembrei que ali perto, mais ou menos uns 15, 20 quilômetros da onde a gente estava, tinha a fazenda Santa Clara, que é uma fazenda no sul na verdade ela não fica em Rio, não fica ali, não é de Parapeúna, ela é do outro lado, em Minas, e ela não é da cidade de Rio Preto, ela é vinculada, ela está no território da cidade de Santa Rita do Jacutinga. E a fazenda Santa Clara, ela tem uma sede que é monstruosa, é uma casa gigantesca. Pode procurar na internet que você vai achar fotos dela aí e várias matérias falando dela. Já teve novela gravada lá. E essa casa ela tem 365 janelas. Ela foi construída. Eu já vi, de acordo com os dias do ano, eu acho que tem 50 e tantas portas, alguma coisa assim, que são semanas do ano, algo. Isso aí. Acho que é uma das maiores, é uma das maiores fazendas do Brasil de escravizados, né? Salvo engano. O que acontece? O que é de legal que tem nessa fazenda? Dessas 365 janelas, tem várias que não são janelas reais. O barão lá atrás, que construiu a casa a pedido da esposa, que queria as 365 janelas, uma para cada dia do ano, ela falou: não, eu quero as 365. Eu falei: cara, maluquice, não vou fazer isso, porque tinha tinha algumas áreas da fazenda que ele teve que esticar, parte de senzala e tal, que ele fazia parte ali da casa, galpões onde eles estocavam café. Eu falei: cara, não vou botar uma janela aqui. E aí o que ele fez? Ele fez a janela por fora. Então só tem aquela maquiagem, é uma parede e você olha por fora e vê uma janela. E aí, conversando com as crianças, eu falei assim: e se a gente sabe por que o barão fez isso, mas se a gente tentasse encontrar outro motivo para essas janelas estarem fantasiar, fechadas? Né, em cima fantasiar em cima. E daí surgiu a Casa das 100 Janelas. Assim, eu não uso a fazenda, mas eu usei a ideia de uma casa enorme com 365 janelas. Ela te inspirou, né? Exato. Essa história te inspirou. Foi o gatilho para essa história. Né? Exatamente. E aí, assim, o que eu quis dizer para eles foi exatamente isso. De onde surgem as histórias? Surgem de você fazer perguntas. E se fosse dessa maneira? E se não fosse? E se eu abrisse uma porta, sei lá, a porta do meu quarto hoje de manhã, eu abri, e por algum motivo que eu vou desenvolver durante da história, essa porta não me abriu para o corredor, abriu para, sei lá, 1920, o que tinha aqui nesse local. Isso. Então você vai construindo histórias em cima disso, e aí você começa a desenvolver. E isso nasceu lá em Alice em Silêncio, esse tipo de ir conversar em escolas e tal. Isso ajuda muito, porque as crianças estão sempre com o celular na mão, estão sempre tirando fotos e tal. Ainda que ela não vá ler, que não seja aquela criança que vou pegar um livro, ainda mais um livro, se bem que a Alice era pequenininha, ainda que ela não fosse ler, você sente que aquilo instigou a criança a tal maneira que ela quer conhecer mais, ela quer entender mais, e ela quer se ver junto com o livro, postar no Facebook, no Instagram, onde for. Isso ajuda a propagar a história. Então o trabalho do escritor também é esse, é sair atrás. Então foi em 2015 que eu comecei a fazer isso, e aí foi quando eu comecei a falar assim: não, agora eu quero entender o processo editorial, eu não quero fazer como eu fiz com as duas primeiras histórias, eu quero entender os mecanismos de fazer com que essa história chegue às pessoas,
e aí sim começar a publicar outra vez. E deu tanto certo que a Alice deu tanto certo que o livro seguinte foi Relicário da Maldade, que aí já foi uma editora no Rio Sim, que fez a publicação, legal. justamente por causa do trabalho que a gente tinha feito. Eu digo a gente porque, assim, é lógico, eu corri atrás pra caramba, fiz várias coisas, mas aí foi uma época que eu contratei uma assistência para entrar em contato com jornalistas e tal, mandar Sim. release. Então, assim, foi todo um trabalho que foi pensado para aquilo. Foi investimento mesmo que eu fiz naquele livro É para quase um poder trabalho investigativo, né? Você exato, mapear o mercado ali, se... mapear como eu poderia fazer. Eu tenho tudo isso anotado, de vez em quando eu falo assim, um dia eu ainda vou publicar como foi que eu fiz. Ainda Sim. faltam algumas coisas, ainda falta dar 100% certo. Eu não sei se algum dia vai dar 100% certo. Porque assim, eu me sinto sempre falta alguma coisa. Eu sempre quero, não, eu preciso que aconteça mais isso. Né? Eu preciso alcançar mais esse. Uhum. Desde Alice, nenhum dos meus livros, assim, querendo ou não, o escritor faz um investimento. Sim. E assim, as editoras grandes, não acho um escritor que está começando agora, ou que já publicou 2 livros e está frustrado, não acho que uma editora vai te localizar só porque a sua história é boa. Claro que a sua história tem que ser boa, tem que ser maravilhosa e você ser apaixonado por ela. Mas é preciso hoje, num mercado que tem, cara, todo mês saem 1000 livros diferentes, é preciso que você tenha um esforço de fazer com que esse livro chegue às pessoas também. Então, uma editora grande também vai buscar isso, vai tentar enxergar no escritor um cara que não vai só entregar um texto, vai virar as costas e falar para a editora, ó, se vira aí. Você tem que ter o Uhum. seu trabalho de buscar, de entender como esse livro vai chegar nas pessoas. Sim. E isso eu comecei a fazer a partir de 2015, deu um resultado muito legal. A gente fez com o Relicário da Maldade, o Relicário da Maldade foi ainda mais. Como eu não tinha a parte de investimento gráfico, investimento editorial, eu investi 100% na parte de vamos expandir isso aqui, colocar Sim. esse livro para mais pessoas. Aí veio a pandemia, deu um. Sim. Aí quebra Deu uma qualquer derrubada. tipo de planejamento, né? Não tem como. Mas, ô Jefferson, um ponto interessante até aqui na sua biografia, a questão da sua pós-graduação em escrita Uhum, criativa. Aí, obviamente, está falando de uma questão técnica de uhum, aprendizado, e tem um ponto que você falou agora há pouco também, tem muito nas crianças, que é a parte da criatividade, né? Do uhum, imaginário, de você ver uma cena na rua, se imaginar que aquilo pode virar um livro. Isso é uhum, importante, né? O escritor dessa visão de tudo pode virar história, uhum, né? Ele está sempre pesquisando, buscando, ficar sempre instigando isso. uhum. Mas tem um outro lado também que é muito importante da técnica, né? Que Sim. não basta só ter história, não basta ter ideia para construir uma história, tem que Uhum, saber como fazer isso, né? exato. Foi com qual objetivo que você pensou no curso, né, de escrita criativa? É mais para continuar nesse processo de profissionalização como escritor? Qual que foi sua ideia? E foi em qual período? Quando que você Isso se começou em pós-graduou? 2017, 2018, 2017 ou 2018 que eu fui fazer a pós. Na verdade, Uhum. assim, eu sempre quis escrever história, sempre. Desde criança, eu sempre, cara, tinha na minha ideia, eu quero ser escritor, eu quero escrever Que legal. história. E assim, os meus 2 primeiros livros eu escrevi sem uma noção de técnica especificamente. Só que o que acontece com a maioria dos escritores? Você já tem. A maioria dos escritores são leitores inveterados, quase todos eles. Eu conheço Sim. alguns que eu ainda Uhum. brinco e falo assim, cara, não é possível que você consiga escrever sem você ser um leitor de fato. E, cara, eu Sim, leio muito, mas leio sim. muito mesmo. O melhor Isso, material didático pro escritor é ler, né? exatamente. E quando você fala, quando o escritor fala para você assim, não, eu não sigo nenhuma técnica, nenhuma estrutura, eu sento e escrevo. Isso só é possível de acontecer porque ao longo da vida dele, ele leu tantos livros, assistiu Sim. tantos filmes e séries, que Absorvendo sem dentro perceber, da né? cabeça dele ele absorveu É. a estrutura de narrativa que a gente já está acostumada, que a gente, depois que você estuda, depois que você lê 50 livros de estrutura de narrativa, é que você descobre que essa estrutura existe há mais de 3.000 Sim. anos atrás, quando Aristóteles falou assim, não, uma história tem começo, meio e fim. E Uhum. isso já vem lá de trás, dessa forma. E aí, assim, existem várias estruturas diferentes que você pode usar para te ajudar na hora de escrever. Mas elas não Uhum. são essenciais, necessárias.
Porque se o escritor tem essa noção de princípio, meio e fim, do que acontece em cada momento, se ele tem uma boa noção da história, uma boa técnica de escrita, e aí eu estou falando de gramática realmente, e fluidez de texto, ele consegue sentar e escrever. Só que eu sou um defensor, assim, cara, ferrenho de ferramentas de escrita criativa. Eu já conhecia algumas, já tinha lido vários livros de escrita criativa, vários livros de estrutura, de como você montar uma história, como você fazer com que aquela história seja interessante, que elementos você pode colocar nela. Eu tinha vários livros disso. Só que aí um dia eu estava assistindo um vídeo do YouTube, inclusive era um vídeo da editora dona da 8,5, da proprietária da 8,5, empresária da 8,5, que é dona da Transversal também, que publicou Relicário da Maldade. Eu estava assistindo um vídeo dela e entrou junto com ela um dos diretores do Nesp, que é responsável pela pós-graduação, e estava falando, a gente vai iniciar um curso de pós-graduação em escrita criativa. Eu falei, opa, peraí, deixa eu entender isso, como funciona. Porque você lê livros sozinho, mesmo que você entre em contato com um editor, com pessoas que são interessadas no mercado editorial, que podem te ajudar, quando você se depara com uma estrutura de um curso realmente de pós-graduação, você fala assim, opa, peraí, deixa eu entender isso aqui. Na verdade, assim, é claro que quando você faz um curso de 2 anos seguidos, você vai aprender muita coisa, mesmo que você já tenha lido muito. Mesmo que você já tenha estudado muito sobre aquele assunto, você sempre tem mais coisas para aprender. Mas o que eu tirei de melhor desse curso de escrita criativa foi o entendimento assim, até mais aprofundado de como funciona o mercado e até a vontade de transcender um pouquinho dos meus livros. Peraí, existem maneiras de se ganhar dinheiro com o mercado editorial, além de simplesmente ser um escritor e lançar um livro. Foi quando, no curso, na pós-graduação de escrita criativa, foi plantada a sementinha da Tramatura, da editora que eu acabei lançando mais ou menos uns 2 anos e meio atrás. E aí, assim, foi justamente o entendimento de como isso funciona, cada parte do lançamento de um livro que me fez apostar numa editora. E a ideia da Tramatura é justamente essa, de ser uma editora realmente, não uma prestadora de serviço. A gente é um pouco pequeno e tal, mas a ideia assim, é pegar aquele escritor que ele não tem muita noção de como funciona, sentar com ele e falar assim, olha, funciona dessa maneira, vamos seguir por esse caminho, e mesmo que assim, chega ali na frente, isso aconteceu com a própria Transversal, tá? A Transversal lançou o primeiro livro do Juan Julián, que foi Meu Querido Ex. Hoje o Juan Julián tá na galera. Ele tá na galera, isso. E assim, é um cara super gente boa, eu gosto dele pra caramba. E assim, é um cara que ele começou a pós, ele acabou saindo da pós no meio do caminho, porque assim, ele explodiu no meio do caminho. Ele lançou o Meu Querido Ex pela Transversal mesmo, que é da 8,5, no meio do curso, e aí começou a acontecer um monte de coisas com ele, inclusive ser chamado pela galera. E o Juan fez um trabalho de marketing fantástico com o livro dele. Ele chamava todos no Instagram, ele entrava, chamava todo mundo, óbvio que nem todo mundo respondeu, mas ele ia lá no pessoal de Instabooks e tal, ele conversava e mandava cartinha escrita à mão, ele fez o convite para o lançamento do livro dele, que foi numa cervejaria lá no Rio. Agora que eu me toquei, a gente já fez isso também, eu já vi isso acontecer. E ele fez uma cartinha, tinha tudo a ver, porque o Meu Querido Ex são várias cartas que vão contando a história do livro. E aí ele escreveu cartinha de próprio punho, colocou no envelope de correio, entregou de mão em mão. Então ele fez um negócio muito bacana. Isso chamou muito a atenção de todo mundo. Ele vendeu pra caramba tanto o livro físico quanto o e-book, até que a galera falou, opa, peraí, chamou a atenção. Exatamente. Então o Juan é esse tipo de autor que as editoras querem, que ele não tá só escrevendo. É dedicado, né? Ele é dedicado ao produto do livro. Ele quer ser lido, né? É aquela coisa, ele faz por onde ser lido, né? Exatamente. E para uma editora isso é ótimo, né? O livro bom, né? Tem uma qualidade. E se o autor tem essa dedicação, é meio caminho andado
para a editora pensar em divulgação, marketing, encontrar o público-alvo, né? Então, ter um autor engajado hoje não é nem opcional. Hoje você tem que ser engajado com a sua Não é obra. opcional. Você tem que ser, você tem que ir atrás, porque assim, aquela coisa do escritor que não aparece, aquele escritor que não quer conversar com os leitores, aquela coisa é lá dos anos 50, 1950, É uma 1960. visão bem antiga, né? Coloca Exatamente. igual a questão que você falou do escritor que eu não tenho técnica, eu não sigo nenhuma estrutura, eu só escrevo em momentos que eu estou criativo, né? Aquela visão muito irreal, né? Do que de É fato ser muito escritor, real né? isso. É muito real. Você tem que ler muito, você tem que ter noção de estrutura, ainda que seja uma noção empírica, você tem que ter essa noção, e a maioria tem. Só que acontece muito nos escritores que simplesmente sentam e saem escrevendo, que chega em determinado ponto, ou eles se perdem, ou eles começam a enrolar um pouco a história acaba ficando um pouco cansativa. Isso porque, assim, dentro da sua cabeça, a história é muito legal. Mas na hora que você vai colocar isso nem no papel, no editor de texto, é muito fácil você se perder daquilo que você teve inicialmente de ideia de como você queria construir aquela história. Eu normalmente, quando vou escrever, normalmente vem de alguma ideia ou de algum tema que eu quero escrever sobre aquilo, ou eu tive um insightzinho e eu crio inicialmente uma premissa daquela história. A premissa nada mais é, para mim, do que aquelas 3 linhazinhas curtas que aparecem no filme da Netflix. Sim. Fulano um dia tropeçou, caiu com a cabeça, cortou, deu um hematoma, uma ferida na cabeça dele, ele começou a ver o futuro. Sim. Sei lá, um negócio desse. E a partir desse momento eu começo a tentar entender como essa história pode acontecer, se ela vai ser legal ou se não vai. Isso ainda está dentro da cabeça. Depois disso eu começo a fazer anotações e tentar criar uma estrutura para a história. Como era esse cara antes, como foi o momento em que aquilo aconteceu, aquele evento que fez com que a história realmente startasse. O que acontece entre esse momento em que algo aconteceu e tirou esse cara do mundo comum dele, e o que acontece depois disso? Com quem ele tem que lidar? Com que tipo de paranoias próprias ele tem que lidar? Dificuldades? Com quais pessoas ele pode contar para resolver os problemas que aquele evento inicial causou na vida dele ou na vida das pessoas que ele gosta? Então você vai criando esse desenvolvimento que termina no evento final, que é quando ele, teoricamente, vai solucionar tudo aquilo que aconteceu a partir do primeiro evento. Então você sempre vai tratar de três atos numa história. Sim. O momento em que tudo estava tranquilo e aí acontece alguma coisa. O desenvolvimento da história, que é como eu estou lidando com isso e com o fato de que eu tenho que resolver os problemas que foram causados aqui. E aí chego no momento final em que eu resolvi o problema, eu tive o meu embate final, é o clímax do filme, o clímax do livro, é o momento que você vai realmente enfrentar o seu inimigo, o seu grande inimigo, resolver aquela questão, e aí o terceiro ato é, deu tudo certo, ou não. Sim. E aí você precisa ter essa noção, porque em determinados momentos da história você vai se pegar, e agora? Eu faço o quê? Inventar mais moda dentro de uma história pode prolongar a história e deixar ela chata. Então você tem que ter uma noção muito boa quando você senta para escrever uma história do que você vai escrever. Eu não estou dizendo assim, não, todo mundo tem que fazer uma anotação, todo mundo é igual. Não. Se você tiver dentro da sua cabeça uma noção boa de como escrever uma história, aí eu já sei que eu tenho que vai ter um mundo comum e vai acontecer um evento e depois eu tenho que encontrar amigos, eu vou encontrar pessoas que são contra mim e eu vou ter que lidar com isso, e isso vai me fazendo aprender mais até eu ter conhecimento ou força para combater o grande vilão da história antes do evento final. Todas as histórias passam por isso. Mesmo aquelas que falam, eu não quero essa estrutura aristotélica na minha história, eu quero desvirtuar tudo. Sim. Você precisa ter o conhecimento de como isso acontece, até para você tirar esses elementos do lugar. Você pode, inclusive, começar uma história já depois desse evento, começar a escrever. O seu texto começar depois do evento. Mas em algum momento você vai ter que falar que aconteceu aquele evento e por que você está vivendo aquela história, como era antes daquele evento,
o que você tem que fazer. Você pode começar uma história pelo final, pelo grande evento final, e fazer um break e começar de novo lá atrás para explicar o que aconteceu até ali. Mas você precisa ter a noção dessa estrutura e o que colocar, aonde cada elemento cabe naquela história. Quando você colocar um dilema para o personagem, quando você vai colocar determinados personagens que vão servir como ponto de apoio para ele não ficar falando sozinho, o livro ser só narração, narração, narração. Você tem que entender os mecanismos de escrita para fazer com que sua história seja legal. Claro que você pode fazer isso sem estudar, mas eu sinceramente acho que se você tiver uma noção melhor, quanto melhor for a sua noção de como funciona uma história, melhor vai ser o resultado daquilo que você vai escrever e o resultado do que os leitores vão entender da sua história. Eu sou um defensor ferrenho de estrutura. Eu acho que a parte do estudar ela é muito importante para entender esses mecanismos todos, né? E além da parte do estudar, da estruturação antes de escrever o livro em si. Eu também defendo, né, principalmente se for um romance, um texto em prosa, um texto longo em prosa, ele requer muito isso, né? Essa estruturação. E pode parecer um pouco chato às vezes, né? Porque vai construir personagens, tem que rabiscar um monte de informações ali, sendo que você quer escrever história, né? Então tem que guardar essa ansiedade. Eu fico muito nessa ansiedade de escrever, mas assim, quando isso tá pronto, escrever a história fica uma delícia, né? Porque já tem tudo assim, muito você organizado, não tá preso àquilo. Eu já conversei com colegas e disseram assim, não, mas eu vou ficar preso no negócio, se eu quiser. Cara, você pode, não tem problema. A sua estrutura está escrita no papel, você pode rasgar ele e fazer outra estrutura depois, baseada na sua nova ideia. Assim, ninguém te diz, não é um contrato que você tem que seguir à risca, você pode repensar depois, não tem problema nenhum, mas quando você estrutura, você consegue chegar em elementos da história que você provavelmente vai passar batido se você simplesmente sentar e escrever. Eu penso que é igual um planejamento de viagem, né? Vou sair de uma cidade, vou para outra que eu não conheço, então você vai ver ponto de parada, onde eu vou abastecer, você coloca no GPS, você vai pesquisando a melhor rota, você planejou, você tem uma segurança que você vai chegar no final. Pode ser que no meio do caminho você faça um desvio, você para antes ou para depois. Você descobrir uma pousada mais gostosinha do que aquela. Cara, não tem problema nenhum. A viagem é sua. Mas não dá para sair do risco, né? Porque você não sabe o que você vai enfrentar. A viagem ela pode terminar bem, mas a chance de dar algum problema é muito maior quando não há planejamento, né? Exatamente. Com o livro é assim também. Com o livro é assim. E tem um detalhe que você falou do curso, né? Hoje em dia a gente consegue todo e qualquer tipo de informação na internet, né? Informação, seja gratuita ou paga, curso livre, enfim. Mas acho que uma pós, né, um curso ali 360 horas, alguma coisa assim, até uma graduação, te coloca numa organização do que você deve estudar primeiro e que você deve estudar depois. Então, fazendo um paralelo com a estrutura que um livro deva ter, o que acontece primeiro, acontece depois, acho que um curso é mais ou menos por aí. Pô, eu tenho um monte de coisa para aprender, eu quero aprender tudo. Mas calma, né? Você aprende isso aqui primeiro, você tem que ter um fundamento aqui, você tem que ter algo antes, algo durante, depois. Então, acho que o curso tem a grade, né, curricular, justamente para te colocar numa ordem. Assim, eu gostei muito do curso, assim, tem várias coisas que eu adorei no curso. Primeiro, conhecer escritores que eu jamais teria contato com eles se eu não estivesse lá no curso. Me colocou em contato com várias pessoas do mercado editorial que eu jamais teria possibilidade de chegar perto, porque a maioria das matérias eram dadas ou por editores ou por pessoas que trabalham no mercado editorial. Então isso foi uma chance de encontrar essas pessoas e de ter um relacionamento com essas pessoas, e hoje eu consigo mandar uma mensagem para qualquer um, ou pegar informação, o que dá aqui, o que não dá, o que eu posso fazer aqui para melhorar em alguma questão da dramaturgia, por exemplo, algumas pessoas que eu não conhecia, que eu posso mandar meus textos para elas e elas vão ler com certeza. E assim, isso você só consegue, esses canais, esses contatos, você só consegue se você sair aqui do seu lugarzinho. A estrutura do curso em si
é muito boa porque assim, você começa a enxergar detalhes de uma produção de um livro que eu, por exemplo, não tinha noção de que existia. E até de construção de outras técnicas de você usar, outras técnicas e ferramentas que você pode usar durante a produção de um livro, durante a construção de uma história, que eu não conhecia, apesar de, cara, eu já tinha uns 10 livros de estrutura de narrativa, e, cara, eu sempre fui muito rato fazer esses. Eu tenho pavor de gente que rabisca livro, tá? Isso é uma neura minha. Quando eu vejo uma pessoa rabiscando um livro, mas os meus de escrita criativa são todos bagunçados. Tudo bagunçado, rabiscado, com marca-texto e tal. Porque, assim, eles são muito usados. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu penso assim, cara, não, eu já fiz isso numa história lá atrás, eu preciso de uma coisa diferente. Cara, tem alguns livros que, para mim, eles são essenciais. Aqui tem um livro de diálogo. Alguns que você indica até para quem quer aprofundar, cara, nesse estudo? Olha só, um livro para uma pessoa começar a entender o que é escrita criativa, é um livro que não é exatamente de escrita criativa, que é o Sobre a Escrita do Stephen King. Esse é ótimo, eu já li também. Eu adoro esse livro, porque assim, o interessante é que ele não fala muito de técnica ou de estrutura. Ele conta, primeiro, uma parte da vida dele, como ele escreveu alguns livros, e depois ele fala sobre é como se fosse a mini autobiografia dele, né? A primeira parte. Isso, é uma mini autobiografia. E depois ele entra na parte técnica, de que eu gosto muito da noção que ele tem de caixinha de ferramentas, que é aquilo que você já tem que ter com você antes de você sentar e escrever. Então você tem que entender da língua que você está escrevendo, você tem que ler bastante, você tem que ter noção do ofício antes de você ter colocar a sua criatividade para funcionar. E aí depois ele fala como ele escreve. Ele, na verdade, assim, ele é daquele tipo de escritor que não coloca muito no papel estrutura, não. Ele vai escrevendo. Ele tem essa característica, né? Exatamente. Só que ele é um cara que já está com 80 livros publicados. Mais de 60 romances escritos, né? Então... Isso já está dentro dele. Então ele já tem isso aí. Vai chegar um momento que provavelmente eu vou sentar e vou escrever. Terra de Almas Perdidas é o meu 7º livro. Na verdade, é o 6º romance, porque o anterior foi de contos. Eu gosto de fazer pesquisa. É bem provável que vai chegar um momento que eu vou sentar e vou falar assim, não, tá tudo aqui, eu já vou fazer. É possível que isso aconteça? É possível que isso aconteça. Mas eu gosto de pesquisar. Essa é uma característica minha. Então, assim, eu recomendo Sobre a Escrita porque você consegue entender algumas noções que alguns escritores não têm, que é, filho, você precisa ler, ler. O estudo do Stephen King, na verdade, não é um estudo da técnica em si. Ele estuda as histórias que ele lê. Ele é um leitor inveterado. É um livro que não tem um compromisso de ser técnico, né? Exato, ele não é um livro técnico. Então, assim, eu quero entender o que é escrita criativa. Eu nunca peguei um livro técnico. Vai ler primeiro sobre a escrita para você entender do que a gente está falando. A partir desse momento, você pode pegar alguns livros mais técnicos. Eu gosto muito do Story, do McKee. Tem 2 livros do McKee que eu acho fantásticos. É o Story e o de diálogo. Esses 2 eu estou sempre abrindo, porque ele, além da estrutura, ele esmiuça mais do que a estrutura em si. Ele, na verdade, não é um livro de escrita de romance, é um livro de roteiro, mas, cara, tá tudo ali. E aí ele começa a falar daquelas ferramentazinhas internas da história, que são os dilemas, o que você pode colocar em determinado momento na mão de um personagem para poder fazer com que o leitor se sinta próximo desse personagem. Se sinta ali no lugar daquele personagem, que é você falar assim, eu vou pela porta esquerda ou pela direita. Se eu for na direita, eu mato meu pai. Se eu for para a esquerda, eu mato a mulher que eu amo. Dilemas nesse sentido, em determinados momentos da história, porque isso faz com que o leitor comece a se envolver mais com o personagem, e aí ele entra melhor ali. Mas antes do Story, eu recomendo muito oh meu Deus, é aquele que ele fala especificamente da jornada do herói, a jornada do escritor. Tem 2, na verdade eu tenho eles aqui. Tem o original do Joseph Campbell, que é o Herói de Mil Faces, né? Esse eu tenho. Aqui, né? Mas esse livro aí, assim, esse é um livro para a pessoa ler
depois de tudo, para ele entender de onde veio. Porque aqui tem... O original são 17 passos, né? E tem o de Isso. 12, que é Tem de o outro de 12, autor. Esqueci o nome dele, é o do... É o do Vogler. O do Vogler, é um exatamente. grandão verde. A Jornada do Escritor. Isso. O do Vogler é puramente técnico. Você abre aquele livro e ele vai passo a passo. O primeiro passo vai fazer isso, tem que ter isso. Escreve dessa forma, aí ele dá exemplos de como faz. Vamos pro segundo passo, você faz isso. É uma receita que o Christopher Vogler coloca ali. E ele é muito bom para você ficar consultando de vez em quando, assim como o Story. Então, o primeiro, para mim, é sobre a escrita, para você entender do que a gente está falando. Isso. Depois o do Vogler, que é a Jornada do Escritor. Depois você lê o Story para você... já sei o mecanismo, já sei a estrutura como é. Agora eu preciso pegar ferramentinhas, pecinhas que eu vou encaixar dentro de cada um daqueles quadrinhos. Aí eu vou no Story. No final de tudo, você pode ler o do Aristóteles, que é o sobre a poética. Sim. Que, assim, não é um livro... Você não vai usar esse livro como fonte de pesquisa. Ele é um livro para você entender que isso tudo que está aqui agora, toda essa construção de história, toda a construção de narrativa, já foi pensado lá atrás, há 2.300 anos. É quase que uma construção do que é literatura moderna hoje, né? Exatamente. Basicamente. Numa época em que não existia literatura, só existiam peças de teatro. E aí, o que o Aristóteles fez para as pessoas entenderem por que esse livro é importante? Na verdade, teoricamente, são 2 livros. E, cara, a história desse livro, de como esse livro foi feito ou redescoberto, é muito interessante. O Aristóteles, primeiro, ele fez assim: cara, eu quero escrever sobre como são as melhores histórias, ou melhor, como são construídas as histórias que levam mais pessoas para as arenas, para assistir naquelas peças. Então ele pegou Édipo Rei, ele pegou uma cacetada de história e foi analisando o que essas histórias tinham em comum. E o principal ele não inventou isso, ele não desenvolveu nada, ele simplesmente documentou isso. Ele foi lá e escreveu, são 3 passos, você precisa... É engraçadíssimo esse trecho do livro. Você precisa do início. O que é o início? É aquele momento da história em que nada veio antes. Ótimo. Você precisa do meio. O que é o meio? É aquilo que acontece depois do início. É desse jeito. Mas assim, à medida que você vai lendo, aí ele fala sobre personagem, que o herói não pode ser aquele cara que intocável, que nunca erra, que nunca vai ser abatido. Ele tem vários momentos ali, e é óbvio, é uma escrita que, por mais que você traduza e tente modernizar o texto, você vai ver que ela é pesada, ela é difícil, mas ali está o embrião de tudo que você vai entender de como é a construção de uma história hoje. De tudo que de todas as histórias que você pode ter visto no cinema, tirando aquelas histórias meio bem experimentalistas, tipo cinema alemão dos anos 50, não sei, dos anos 60, nem sei se tinha. Tirando isso, tá tudo e é legal ali. Também, na divisão também de gêneros literários, começa lá atrás também, o que a gente entende hoje, né, do lírico, né, dos romances épicos, da dramaturgia. Então... Tem uma curiosidade sobre esse livro, que é o Sobre a Poética. Ele é praticamente um tratado de escrita. E, teoricamente, ele teria sido escrito, seriam 2 livros, o Sobre a Poética e o Sobre a Comédia, que teriam estruturas diferentes. O Sobre a Comédia é citado no Sobre a Poética. O Aristóteles fala no texto dele assim, não, que quando a gente for tratar das histórias assim assado, lá no meu tratado sobre a comédia e tal. Só que esse livro nunca foi encontrado. Não existe esse livro. E aí, para quem assistiu O Nome da Rosa, ou quem leu o livro O Nome da Rosa, Sobre a Comédia, é aquele livro que causa todas as mortes. Aquele livro ali, o Humberto Eco foi lá e falou assim, peraí, é aquele livro. Você vê a importância do livro, assim, e o livro foi queimado na biblioteca lá do Nome da Rosa. Infelizmente, nós nunca vamos ver esse livro. E aí, depois disso tudo, leu esse, aí você vai nesse que você mostrou, esse azulzinho aí, que é a Jornada do Herói, do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. Mas aí é um livro mais filosófico, ele não é um livro técnico, é um livro que
ele vai te mostrando como as histórias foram construídas, e aí ele fala de cada um desses 17 passos, o que acontece em cada um, mas ele não é um livro de muita consulta para você fazer, ele é mais um livro para você entender filosoficamente o que ele quis dizer. Livro de cabeceira para você consultar toda hora, a hora que você está escrevendo, é o do Campbell, do Vogler. O do Vogler também, ele se inspirou bastante, salvo engano, nas produções audiovisuais no cinema, né? O que fazia um livro dar certo, um filme dar certo. Exatamente. E não dar certo, né? Tanto que ele é um livro para roteiro, ele não é um livro para escritores. Embora ele se chame A Jornada do Escritor, ele é um livro para roteirista de cinema. E os exemplos todos que ele dá ali são exemplos de filmes. Mas hoje o que acontece? As pessoas estão muito mais habituadas a filmes do que a livros. A maioria das pessoas. É uma concorrência desleal com a gente, né? Eu mesmo que leio pra caramba, cara, eu leio 3, 4 livros por mês, mas eu assisto 20 filmes por mês, 20 episódios de séries e tal. Então eu assisto muito mais filmes, muito mais audiovisual do que livro. E essa estrutura está toda dentro do roteiro das histórias. Então quando você vai para um livro, eu quero ver literatura, eu quero ver palavras bonitas, eu quero ver a poética da literatura, mas a narrativa, a construção da história que vai realmente te prender, não é aquele monte de palavras. As palavras são bonitas, elas encaixadas, bem escritas, são lindas, mas se você pegar um livro de 200 páginas que a história não anda, ou você, depois de 50 páginas, eu não consegui entender do que se trata aquela história, a palavra morre. A palavra sozinha, ela perde um pouco o sentido. Pelo menos assim, eu entendo dessa maneira. É claro que tem muita gente que prefere, fala assim, não, eu não preciso da história. Show de bola, você gosta, assim, vamos lá. Mas a maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas gosta de ver que existe um personagem, um protagonista que é uma pessoa normal, uma pessoa comum, que sofre um determinado evento, uma determinada tragédia num momento, e a partir daquele momento ele precisa lidar com aquilo, e a partir do momento em que ele conseguiu lidar com aquilo, ele tem que enfrentar algum grande dilema no final, algum grande inimigo, que não precisa ser uma pessoa personalizada, ou um terremoto, não precisa ser um grande evento, pode ser um evento íntimo, que vai fazer com que ele feche aquele ciclo e ele renasça no final como outra pessoa, ou retorne ao seu ponto de origem a partir daquele último evento. A maioria das pessoas gosta das histórias assim. E é claro que a caixinha de ferramentas, que é como escrever isso, aquela caixinha de ferramentas que o Stephen King fala sobre a escrita, é importantíssima. Eu preciso entender de fluidez de texto, eu preciso entender de gramática, eu preciso entender aonde eu posso escapar da gramática para colocar algumas fugas linguísticas eu posso colocar ali. Eu tenho que... E para tudo isso, a gente tem que estudar, a gente tem que ler. Não tem como. Não tem jeito, não tem para onde correr. Exato. Cara, ótimo, assim, dicas essenciais, assim, principalmente para novos escritores, né? E no final, assim, acho que assistir filmes também é um ótimo caminho para a gente entender sobre nessa concorrência que eu falei que a gente quase que desleal, né? Muito streaming, muito filme, muita série sendo lançada todos os dias, mas também pode ser uma ótima fonte de inspiração, né? Ler muito, né? Ler bastante. Essas indicações que você deu, são livros que eu li, que eu tive aqui, que eu sei que de fato são importantes, né, na construção de uma carreira como escritor, mas, cara, e pra gente, né, finalizar aqui a nossa conversa, por que não, né? Óbvio, né? Por que não indicar o seu próprio livro, né? Opa! Então, o seu último livro, ele está disponível onde? No site da editora, na Amazon? Ele está disponível no site da editora, na Amazon. Na verdade, assim, todas as plataformas de venda, você vai ter Terra de Almas Perdidas, essa criancinha aqui, ó. Sim. Uma pataquada de 550 e tantas páginas. Você acha ele na Amazon, acha no site da Tramatura, tramatura.com.br. O e-book dele também está disponível em todas as plataformas. Facinho de você achar lá, e você vai conseguir ler a história de Terra de Almas Perdidas lá. Terra de Almas Perdidas conta a história do Jonas. Ele é um professor de história que acabou de cometer um crime. O início da história você já sabe, lembra aquilo que eu te falei, você pode trocar os eventos. Entrega meio que o final no começo, mas... Exatamente.
mas existe um motivo para isso. Você já sabe desde as primeiras páginas que ele vendeu a alma para o diabo para poder salvar a mulher que ele ama. Ponto. Mas por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? E o que ele vai fazer a partir desse momento? Então, depois desse prólogo, em que isso já é dito, escancarado, escrachado, para quem está lendo, a gente volta 2 semanas no tempo, no momento em que ele estava fugindo, e ele chega a essa cidade que se chama a Enseada dos Novenos. É uma cidade violentíssima, mas ao mesmo tempo é uma cidade histórica, em que 200 anos atrás vivia ali um determinado personagem que diziam tinha essa garrafinha com um demônio dentro e que aconteceu isso e aquilo com esse personagem. 200 anos depois, ele chega a essa cidade, consegue abrigo num circo que está ali há muito tempo, há pelo menos uns 30 anos esse circo. 30 nada. Esse circo está ali, não, é isso mesmo, uns 30 anos ele está ali. E ele conhece essa mulher, a Luísa, que dizem que ela já tem 60 anos de idade, mas ela tem 30 anos há 30 anos. Ela parou no tempo. Isso tudo está envolto a um outro personagem, que é o Fausto, que todo mundo diz que ele tem essa garrafinha com um cramulhão dentro e esse diabinho realiza qualquer desejo que ele peça para a garrafa. Então, ao longo da história, a gente vai descobrir se o Fausto existe, se não existe, se a garrafinha existe ou não existe. O aí Jonas entra a parte folclórica, né? Entra mais a discussão das lendas urbanas, né? Exatamente. O Jonas é um personagem extremamente cético. Ele é um cara que não acredita em absolutamente nada. Então ele tem uma jornada interior de crença, de um cara que eu não acredito que exista Deus, eu não acredito que exista o diabo ou nada de sobrenatural, até o cara que, no prólogo, disse, eu vendi minha alma para o diabo. Ela está vendida. A primeira frase do livro é, está vendida. Acabou. E aí a gente começa a discutir algumas outras coisas ao longo da história. A parte folclórica, de onde veio a ideia do cramulhão da garrafa, dessa garrafinha. E aí é muito legal que quando eu fui pesquisar, eu acabei chegando no Aladim, a Lâmpada Maravilhosa. Por quê? O cramulhão da garrafa, na verdade, embora ele seja parte do nosso folclore, ele veio para cá junto com os portugueses, com a colonização portuguesa. Já existia esse tipo de entidade, desse personagemzinho, dessa garrafa lá em Portugal. E aí tem várias origens diferentes de como você conseguiu uma garrafinha com o diabo dentro e tal. E aí você pode lembrar também que a Península Ibérica, onde está Portugal, ela foi invadida pelos mouros há 1500 anos atrás. E os mouros já tinham a sua garrafa com um gênio dentro, uma lâmpada mágica com um gênio dentro, de outras histórias folclóricas deles. E o legal é que é o seguinte, o gênio, que é uma tradução nossa, vem do Jinn, J-I-N-N, do árabe. E Jinn, para eles lá, não é o gênio como a gente vê, aquele gênio do Aladdin, aquele azul da Disney, não. Jinn é como se fosse um demônio. Uma entidade, né? É uma entidade que pode ser traduzida como uma entidade demoníaca também. Então tem tudo a ver com Aladdin, o nosso cramulhão. Só que o nosso é muito mais legal. O nosso é um cramulhão que, assim, tá aqui, né? Já participou de novelas. O nosso cramulhão, ele tá no nosso folclore, então é nosso. Então, não tem discussão. Outra discussão que eu achei muito legal de colocar foi assim, a garrafa com o cramulhão, ela te traz poder, ela te traz riqueza, ela te traz o que você quiser. Então isso desperta nas pessoas, nas melhores e nas piores também, claro, certos desejos e certos dilemas que cara, eu tô aqui, eu sou uma pessoa que me considera uma pessoa boa, uma pessoa que contribui para a sociedade, uma pessoa que respeita as leis, mas de repente eu me vejo sozinho num quarto com uma garrafa que se eu encostar nela e fizer um pedido, eu posso ter qualquer coisa. É claro que isso tem um preço, mas ninguém está vendo. E se eu conseguisse, de alguma maneira, me livrar depois da condenação? Mas antes disso eu pudesse fazer qualquer coisa. E aí quando você leva isso para a sociedade, e para uma sociedade que está acostumada só a consumir e buscar a qualquer custo,
não só uma maneira de sobreviver, mas uma maneira de ter mais, a gente começa a conversar também sobre ambição, sobre o que as pessoas são capazes de fazer para ter o que elas querem. Inclusive dizendo ou defendendo valores da boca para fora, que na verdade quando elas realmente vão agir, esses valores não querem dizer nada, porque elas vão fazer o que for necessário para ter o que elas querem. Então parte da história também é conversar sobre valores individuais das pessoas. Legal. Os personagens são fantásticos, os personagens são... existem cenas de terror, existem criaturas, tá tudo no livro, mas a parte humana, na verdade, é o que realmente me interessa mais. Porque assim, você simplesmente colocar, sei lá, que existe um palhaço no bueiro que tá devorando criancinhas, é uma cena impactante. Sim. Mas ela morre ali. Você não vai conseguir construir uma história só de palhaços engolindo crianças no bueiro. Você precisa conversar com o medo das pessoas e dizer assim, esse palhaço, na verdade, é a representação do seu medo individual. Então você precisa colocar elementos na história que vão humanizar aqueles elementos sobrenaturais, fazer com que as pessoas entendam, se enxerguem nos personagens e tentem fazer tomar as decisões que os personagens precisam tomar. E aí, assim que foi escrito Terra de Almas Perdidas. Pô, que legal. Parabéns, Jefferson. Adorei a história. E daqui pra frente, o que eu posso desejar é sucesso, cada vez mais leitores, mais pessoas acessando, tendo acesso, de fato, aos seus livros. E como que as pessoas te encontram, né? Seja rede social, por e-mail, enfim, para bater um papo, para falar sobre o livro. O mais fácil de me encontrar é ali no meu perfil do Instagram, que aquele ali é assim, apesar de a editora estar ali fazendo algumas postagens e tal, me auxiliando, e a gente tem um pessoal que ajuda tanto no perfil da editora quanto no perfil do Jefferson Sarmento. Eu faço questão de responder eu mesmo as mensagens, os comentários, sou eu que vou lá e respondo. Se quiser me achar, vai lá no @jefferson.sarmento, Jefferson com J e 2 Fs. Só me mandar um direct lá que eu pode ser que eu não responda na hora, tá? Porque às vezes tá na correria, tá complicado, mas eu sempre leio no final do dia, vou dar uma olhadinha lá e respondo, retorno sem problema nenhum. Perfeito. Ótimo, Jefferson. Obrigado por ter participado aqui. Adorei o episódio, foi super rico, super informativo. Obrigado. Deu para aprender bastante. E espero que você tenha gostado também. Muito. E a gente se vê. Muito obrigado novamente. Certeza. Um abraço. Um abração, Juliano. De verdade. Foi muito bom.